Próximo passo, então, aqui é a energia interna, né? Se você ainda não olhou, nós primeiro discutimos como funcionava o trabalho termodinâmico, para agora a gente discutir como funciona a energia interna de um gás. Então, se você não viu, dá uma olhadinha lá na aula de trabalho termodinâmico rapidão, para você se inteirar das coisas que estão acontecendo aqui. Então, voltando. A energia interna de um sistema físico, a energia, eu costumo dizer que está dentro do sistema físico. Nossa, que observação fantástica. É assim, se eu disser para você que a energia interna é a energia que está dentro do sistema gasoso, o que vai acontecer então? Quais são as possíveis energias dentro de um sistema físico? Basicamente, dois tipos: energia cinética, associada à movimentação das partículas, e energia potencial, associada à capacidade de interação entre as partículas. Interação aqui, diga-se, interações químicas, leia-se interações químicas. Então, na prática, o que eu vou chamar de energia interna aqui seria a energia total dentro de certo sistema físico. Quais seriam, então, nesse caso, essas energias totais? Dois tipos: a energia cinética, associada ao movimento das partículas, e no caso de um gás, no caso de um sistema termodinâmico, essa energia a que a gente se refere é a energia de agitação, energia de vibração. Então, aqui dentro desse sistema termodinâmico, eu tenho um número de mols N, ou seja, um número de partículas que vai estar associado ao número de mols, e elas têm um determinado grau de agitação que será associado à temperatura absoluta que elas possuem, ou seja, a temperatura em Kelvin, necessariamente. Então, essa energia cinética é uma energia ligada, portanto, à agitação, à vibração, ao movimento vibratório dessas partículas, e por esse motivo associaremos à temperatura. Veja que energia cinética não é temperatura. Energia cinética é a energia ligada à vibração do sistema. A temperatura é uma medida do grau médio dessa vibração. Então eu posso associar, eu posso fazer uma conexão entre a temperatura e a energia cinética, de modo que quando há temperatura, há, portanto, energia cinética. Se não houver temperatura, se fosse possível nós atingirmos um estado de parada total e completa da matéria, que seria o zero absoluto, então nós não teríamos energia cinética nesse caso. A outra energia associada a um possível, um provável sistema gasoso é a energia potencial. Essa energia vai ser associada como consequência a interações entre as partículas, interações como, por exemplo, ligações de hidrogênio, né? E outros tipos de interação. A ligação de hidrogênio é só para dizer para você quais são os prováveis casos de interação que nós teríamos. Então, no caso de um gás, essas interações, elas têm também associada a elas parte da energia do sistema gasoso. Mas, para facilitar a nossa vida, nós trabalharemos a energia interna associada a gases ideais. Então, no caso de um gás ideal, o que vai acontecer? O gás ideal é aquele onde não há interações. Não há interações. Se não existem interações no caso de um gás ideal, então eu não preciso me preocupar com a parcela de energia associada a essas interações. Então a energia interna desse gás ideal vai ser ligada exclusivamente à energia de vibração, ou seja, à energia ligada à temperatura, que aqui nós chamaremos de energia térmica, ou, de uma maneira mais simples, como aparece em muito livro didático, vamos chamar de energia interna. Essa energia, ela segue uma regra própria de distribuição.
Essa energia ela respeita um teorema próprio de equipartição da energia dentro de sistemas físicos. Vem cá que eu vou te mostrar o que significa esse teorema da equipartição da energia. O teorema da equipartição de energia de Boltzmann, ele remete à quantidade de energia que uma partícula pode ter ligada à quantidade também de possíveis movimentações que ela é capaz de ganhar dentro de um movimento vibratório. Traduz aí, seria mais ou menos assim, ó. A ideia é a energia térmica, estamos trabalhando o conceito de energia interna, então associamos a energia térmica àquela energia cinética de vibração. A energia térmica por partícula, por grau de liberdade, segundo o teorema da equipartição da energia de Boltzmann, é igual a 1/2 de kBt, onde Kb é uma constante, aqui dita constante de Boltzmann, daqui a pouco o valor dela pode ser interessante para nós, tá? Então, sabendo dessas coisas todas, o que vai acontecer? Aqui eu coloquei uma partícula do gás, especificamente, apenas uma partícula desse gás, e essa partícula ela tem capacidade de ganho de movimento vibratório na direção vertical, nessa direção horizontal aqui, e também numa outra direção horizontal, entrando e saindo do plano do quadro aqui do meu desenho. São, portanto, 3 possíveis graus de movimentação. Então, se para cada grau de liberdade eu tenho essa quantidade de energia, como aqui eu tenho 3 possíveis, capacidades de movimentação, 3 possibilidades de vibração, então eu teria 3 vezes essa quantidade de energia, ou seja, para um gás ideal, que é o que nós estávamos tratando. E agora, se ele for também monoatômico, a energia térmica por partícula se torna 3 vezes esse valor. Então, ampliando a definição de energia interna para a gente, seria assim: para o caso de um gás, além de ideal, que é importante, uma vez que, dizendo que ele é ideal, a gente está desprezando interações. Ou seja, além de não ter aquela energia potencial, eu também limito as condições de transição de fase. Gases ideais não conseguem ser liquefeitos, por exemplo. Então, além do nosso gás ser ideal, se ele também for um gás monoatômico, ou seja, apenas um átomo, um gás hélio, por exemplo, se eu tiver um gás, um oxigênio, ele tem 2 átomos, é um O2. Se eu tiver um ozônio, ele tem 3 átomos, é um O3. Aqui não, meu gás ideal ele precisa ser monoatômico necessariamente. Se além de ideal ele for monoatômico, então eu posso dizer que a energia térmica por partícula será igual a 3 vezes 1/2 de kBt, onde kB, novamente, é a constante de Boltzmann, portanto, 3/2 de kBt. Se, então, ao invés de uma partícula, eu tiver diversas partículas, N partículas, dentro do meu sistema fechado aqui chamado de gás ideal, o que acontecerá? Se ao invés de uma partícula, eu tiver, então, diversas dessas partículas. Se por acaso nós tivermos dentro do sistema um total de N partículas compondo aquilo que eu estou chamando aqui de sistema fechado do meu gás ideal, todo mundo, claro, numa determinada temperatura de valor T absoluto, sempre em Kelvin, como consequência. Então, qual seria, nessas condições, a energia total desse sistema fechado? Então, se nós olharmos com muita calma aqui, a energia total, que é exatamente o que nós associamos àquela tal energia interna, vai ser dada pela soma das energias de cada uma dessas partículas.
Se todas essas partículas são de gases ideais e monoatômicos, segundo o teorema da equipartição, eu também não dependo da natureza desse gás, ou seja, eu não dependo de qual é a partícula, eu só preciso saber que, associada à agitação delas, existe uma quantidade de energia de 3 meios de kBt. Então, nesse caso, essa energia total seria, portanto, a soma de todas essas energias, se eu tiver n partículas, n vezes a energia de uma partícula. Então, n vezes 3 meios de kBt, como consequência. A constante de Boltzmann, ela tem um valor aproximado de 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin. Né? Olhando até para a própria forma como a energia é escrita. Então seria joules, energia no sistema internacional, por Kelvin também no sistema internacional e também para representar a temperatura absoluta. Só que agora esse número n de partículas ele vai ter que ser associado a uma forma mais global de representação. Aí para isso nós vamos utilizar o número de Avogadro, que diz para mim que em 1 mol de um sistema físico qualquer, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Então, nesse caso, se eu tenho, portanto, n partículas, eu tenho que ter também um valor n mols. Fazendo uma simples regra de 3, uma representação bem prática aqui, a gente vai chegar num valor n de partículas que é igual a n mols vezes o número de Avogadro. Então, vezes Na. Ou seja, a minha quantidade de partículas pode, portanto, ser escrita em função de uma constante também conhecida como consequência, tá? Portanto, a nossa energia total, a nossa energia interna, ela vai poder ser escrita como sendo, então, U igual a 3 meios, já reorganizando para facilitar, vezes N, que nós descobrimos que vale Nzinho vezes Na, vezes Kb, vezes T, que é a temperatura absoluta do meu sistema. Pensando nisso, ficamos então com U igual a 3 meios vezes Na vezes Kb. O que vai acontecer? 10 a 23 com 10 a menos 23 vai morrer. 1,38 vezes 6,022 vai dar para a gente um valor aproximado de 8,31 em unidades do sistema internacional, joules por mol Kelvin, vezes a temperatura absoluta. Como esse valor é uma constante, e é uma constante associada ao gás numa condição extremamente própria, associada ao meu gás ideal aqui, então nós vamos associar essa constante, vamos chamá-la de constante dos gases ideais. E com isso, a nossa energia interna pode ser, portanto, escrita como sendo, agora, numa forma definitiva, 3 meios de nRT como consequência. Unidade dessa energia no sistema internacional, portanto, joules. Assim como a unidade do trabalho também é o joule. Portanto, a energia interna pode ser escrita como 3 meios de nRT, então ela passa a ser função do número de mols dentro do sistema gasoso, é esse Nzinho, e também da temperatura absoluta do sistema. Quanto mais alta for a temperatura, maior será a energia interna. Quanto mais partículas eu tiver, quanto maior o número de mols,
maior será a energia interna. Mas dentro de um sistema fechado, então, eu passo a associar essa energia interna apenas à temperatura. Ela nada mais é do que uma representação do estado térmico do meu sistema. Ela pode, portanto, dentro de um sistema fechado, ser encarada também como uma função de estado, assim como pressão, temperatura e volume. Ela traduz um momento, uma posição termodinâmica em termos de temperatura. Ter energia interna é ter temperatura, seria essa a tradução. Então, na prática, para mim, não interessa o valor dessa energia em si, interessa a capacidade que eu tenho de provocar transformações nessa energia interna. Então, mais importante do que a energia interna em si é a variação dessa energia interna, porque ao aumentar a temperatura eu aumento a energia interna, ao diminuir a temperatura eu diminuo a energia interna. Então, mais importante do que a energia interna em si seria a variação dessa energia interna. E dentro de um sistema fechado, só acontecerá essa variação se por acaso eu também promover uma variação da temperatura. Ou seja, nós podemos dizer que a variação da energia interna de um sistema gasoso vale 3 meios de nR delta T, desde que não haja nem entrada nem saída de partículas no meu sistema, o que para nós é suficiente, mas cabe a ressalva de que se eu tiver entrada de partículas, naturalmente eu aumento o número de energias cinéticas que eu estou colocando dentro do gás. Automaticamente a energia dentro do gás teria que crescer. Se eu tirar partícula, automaticamente essa energia tem que diminuir. Importa para mim, portanto, a minha capacidade de fazer essa energia interna variar, acompanhando as variações de temperatura. Aumento de temperatura implica, portanto, aumento de energia interna. E diminuição de temperatura implica, portanto, diminuição de energia interna dentro do nosso sistema fechado. Num ciclo termodinâmico, por exemplo, num gráfico pressão versus volume, se por acaso eu parto de uma posição termodinâmica, qualquer que seja ela, e também independente do sentido dessa transformação termodinâmica. Se eu parto de uma posição termodinâmica com o gás, completo o ciclo e retorno para essa mesma posição, observe que o fato de ser uma variação de energia interna faz com que eu dependa apenas da energia interna inicial e da energia interna final. Variação de energia interna é energia final menos energia inicial. Se o ponto de partida coincide com o ponto de chegada, então num ciclo termodinâmico a gente pode dizer que não há variação da energia interna do gás. Então, no ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é sempre nula. Como consequência, uma vez que eu saio de um ponto e retorno necessariamente para o ponto de partida. O que pode acontecer com a entrada ou saída de energia térmica é a realização de trabalho ou, dependendo como eu falei, da troca, eu posso ter o gás sofrendo trabalho, mas isso não afeta a energia interna. A energia interna vai ser afetada à medida que eu vou passando por estados termodinâmicos. Independente disso, retornando para o estado termodinâmico inicial, a variação de energia num ciclo tem que ser nula necessariamente.